Olá, pessoal. Mais uma vez, bem-vindos a esse canal da Major Brasil. Esse canal é feito por majors brasileiros e dedicado aos majors brasileiros, que são aqueles corredores maratonistas que completaram as 6 maratonas mais importantes do planeta. Você sabe, nós estamos no Instagram, no @major.brasil, e estamos aqui no YouTube, no canal Majors Brasil. Apenas ative o sininho para que você receba todo esse conteúdo assim que a gente publicar. O nosso assunto de hoje, no nosso episódio número 2, é sobre Wanda Age Group, que foi criado também pela World Major Marathon, apenas para contemplar corredores acima de 40 anos. Na verdade, a ideia é fazer um campeonato mundial sênior. Nós já estamos na edição número 2 desse campeonato, que abrange não só as provas, as 6 majors, elas também, você pode fazer esse índice em outras 300 provas espalhadas pelo planeta. A gente vai conversar um pouco sobre esse assunto hoje, trazendo 2 integrantes da primeira edição que estiveram no Campeonato Mundial, que foi realizado na Maratona de Londres em 2021. Nós vamos chamar com um imenso prazer aqui, primeiro as meninas, obviamente, vamos chamar a Edna Havlin, que ela é major e tem dupla cidadania, ela está também pontuando pelos Estados Unidos e não pelo Brasil, e vamos chamar também o Helenilton Viana Rangel, que é praticamente o melhor brasileiro que está pontuando nesse campeonato mundial. Bem-vindos, Edna, como vai você? Eu estou bem, obrigada pelo convite, Verinha. Ótimo. E aí, Rangel, tá quente aí em Ribeirão? Tá um pouquinho frio. Para quem mora em Ribeirão, o clima tá um pouquinho gelado, mas tá gostoso. Está melhorando agora. Está melhorando. Olha, primeiro queria agradecer vocês por vocês terem aceitado esse bate-papo, porque muita gente pergunta no perfil como é que isso funciona. Então, antes de mais nada, é bom dizer que se é um campeonato sênior, eles fizeram um corte para que apenas corredores acima de 40 anos pudessem participar. Como é que isso se dá, Edna? Como é que acontece isso? Você pontuou nas majors ou fora? Como é que você resolveu entrar no ranking? Eu entrei no ranking sem saber que eu estava, porque quando eu terminei Nova York em 2019, quando eu terminei as majors, logo na mesma semana eu recebi um e-mail da Wanda dizendo que eu tinha sido qualificada para o campeonato do Age Group. E eu fiquei, nossa, nem sabia que estava já pontuando para isso. Mas o critério são 2 provas que eles pegam, os seus melhores resultados. Se você faz mais de 2 provas, as 2 melhores, e esse resultado é a pontuação. E aí você tem que lutar contra todo mundo no seu age group ali e ficar, bom, no meu caso, entre as 85 melhores pessoas da minha faixa etária. São 85 pessoas americanas, é isso? Não, do mundo. Não? Do mundo. Do mundo. Entendi. Então, dentro do ranking americano, você está muito bem. Eu estou no ranking 52 dentro dos Estados Unidos. Olha, nós estamos dividindo uma tela aí, que tem... são quantas vagas, então? São 40 vagas para mulheres. Você está com mais de 50, Edna? Não parece. Eu acabei de fazer 46, então, quando eu fiz prova, fiz 3 provas o ano passado, 2021, eu já estava dentro do ranking 45 a 49. Entendi. São 85 mulheres e 85 homens no planeta. E você, Rangel, está em que faixa etária aí? Eu estou na 45, 49, que esse ano, o ano passado, eu tinha... Na verdade, nós começamos a pontuar na primeira prova, que foi a Maratona de Berlim, 2018, se eu não me engano. E aí que surgiu, né, que quando começou a pontuação mesmo, 2018. E aí teria em 2019, 2020, né?
E no primeiro ano eu fui o melhor brasileiro classificado. Esse ano o Jax, acho que é o melhor brasileiro, né, classificado. Eu fui na segunda posição na nossa faixa etária. E tem o Farnese também, como você citou anteriormente, também que tá entre os brasileiros. Mas acho que tem mais um outro, não me recordo. A princípio, eu classifiquei com 2 provas, né, que tinha sido Berlim e uma outra prova, se eu não me engano, acho que foi uma prova que eu não me recordo qual foi, né? Mas foram 2 provas que eu fiz assim abaixo de 2:45, né? Aí no próprio campeonato mundial, que teve também pontuação, que foi em Londres o ano passado, eu pontuei, mas pontuei muito pouco, né? Em função da minha preparação, né? Que não foi do jeito que eu gostaria. E aí eu tentei em Barcelona dar uma melhorada e aí consegui novamente classificar para esse ano. Bem, antes de a gente falar exatamente das provas que são válidas, é importante dizer que no ano de 2021, a gente acabou tendo 3 brasileiros participando, além de vocês dois, né? A gente teve o Jairo Júnior também, né? Que teve lá, embora a Edna pontue para os Estados Unidos, como brasileira estava lá, e temos aí, inclusive, a fotografia dela segurando a medalha. Porque você fazendo a prova, além da medalha que você ganha de conclusão da prova, você ganha uma medalha que é a medalha do Under Age Group. Isso. Então, você pode sair com 2 medalhas. Essa aí. Entendi. Sim. Agora, olha que louco. Se a pessoa também termina a sua jornada major, ela vai sair com 3 medalhas. Com 3. É isso. Pode acontecer, né? Sim, pode aconteceu. E aconteceu. Mas não exatamente, não foi brasileiro, obviamente. Não, mas aconteceu. Na festa mesmo que eles fizeram para nós lá no pós-prova, tiveram muitos atletas que concluíram as 6, né, e levaram 3 medalhas. 3 belíssimas medalhas. Não quero te cortar, mas eu preciso explicar uma coisa aqui. A gente tem 3 jeitos, basicamente, de entrar nisso. Primeiro de tudo, você tem acima de 40 anos. Aí você tem que escolher um evento presencial, ou seja, uma maratona, além das 6, mais 300, né? A gente tem opções no mundo inteiro. Existem eventos virtuais e uma Global Marathon que é organizada pela própria WM Majors. Então, Edna, como é que é isso? Você pode ter feito uma prova virtual e também estar classificado e ter os mesmos pontos ou não? Na verdade, essa parte do virtual, para mim, ficou um pouquinho obscuro como eles explicam no site. Eu acho até que a Majors deveria deixar muito mais claro isso, quanto de pontuação isso existe numa prova virtual. Eu sei que tem uma prova chamada Global Series, que tem pontuação, e, se eu não me engano, são 100 vagas para esse tipo de prova. As presenciais são várias maratonas espalhadas pelo mundo, mas tem que ter cuidado, não é qualquer uma. Por exemplo, aqui no Brasil temos 2 que vale ponto, que é a Maratona do Rio e a de São Paulo. E se você entrar no site das Majors, ele dá toda a relação de provas que pode te ajudar a pontuar para Age Group. Então, se a pessoa estiver procurando uma vaga, eu indicaria dar uma olhada ali naquela relação antes de se inscrever e depois, lá no fim, saber que essa não pontua. Agora, me conta uma coisa, Rangel, para você continuar na frente vamos dizer assim, vamos pensar em termos de Brasil. Qual é o tempo que você faz e quanto que você pontua quando você corre uma major e qual o tempo que você faz e quanto você pontua numa prova que não é major? O que acontece? Eu percebi que as provas maiores ou as menores, geralmente eles trabalham com tempo e classificação. Uma prova, por exemplo, Barcelona, que você chega entre os 100 primeiros e faz ali 2:45, você vai pontuar mais uma prova que você faz, por exemplo, Londres, que você vai chegar entre os 300 primeiros,
com o mesmo tempo, né, que você fizer. Então, assim, outra coisa até que deixar claro também, essa virtual e a outra que eles fazem aí, paralelo a essa pontuação, ela não tem nada a ver. Então, você vai pontuando, você faz uma prova, como a Edna falou, você tem várias provas que eles até colocam um mapa no qual, por continentes, né, quantas provas tem para você fazer, e aí você escolhe uma que está pontuando e você vai fazer. Ela não tem vínculo nenhum com essa virtual e nem com a outra que eles fornecem vaga. Essas vagas aí é basicamente sobre as provas que a gente vem fazendo. Mas a comparação que nós fazemos é o seguinte, por exemplo, você pega uma prova como aquela que é mais fácil de você classificar, fica mais próxima, ter uma colocação melhor que aquela do rock, que tem algumas também que vale como pontuação, essa é excelente. Se você pega uma prova plana, faz um tempo bacana e tem uma colocação melhor, a pontuação, eu praticamente eu ficava ali pensando que eu tinha que pontuar pelo menos 3.400 pontos para eu ter chance de estar entre os primeiros brasileiros. Ou entre os 85, que na verdade você pode ir até 4, 5, não sei a quantidade brasileira, você tem que estar entre os 85, né, ou 100 vagas que tem no mundo, né? Então, na verdade, a nossa maior preocupação é estar classificado entre as 85 vagas. Quando vocês recebem uma convocação para ir nessa prova, Edna, como é que acontece? Ao final, porque a janela sempre começa 1º de janeiro a 31 de dezembro, né? Até houve uma confusão aí, a gente está na 3ª edição, né? Esse ano é a 3ª edição, mas é a 2ª por causa de 2020. Tá. Então, quem está correndo esse ano já está valendo pontuação para a 4ª edição, não é isso? Porque 2021, quando a gente fez 2021, já estava valendo para agora. Era 2020, isso. Na verdade, teve uma confusão em função até mesmo, igual a Maratona de Tóquio, né? Você vai fazer... Eu, por exemplo, estava classificado para 2020, passou para 2023, que está meio naquela ainda indecisa. Está na mesma situação, em razão da pandemia, acabou gerando esse conflito. Ficou meio confuso, porque a 1ª edição começou a pontuar em 2018. A 1ª edição, se fosse tudo certinho, né? A 1ª edição começou a pontuar em 2018, a 2ª 2019, 2020 ficamos sem nada, então eles juntaram 2 edições e agora a gente está na 3ª, 2022, 3ª edição, mas é a 2ª. Mas ó, aí é uma especulação minha. A primeira contagem de pontos foi 2018, mas eu acho que eles fizeram um teste para ver se isso ia ter aderência. Então, aí, em 2019, eles viram, puxa, a gente vai pegar os sêniors aqui, né? Aí, em 2019, estava tudo pronto para 2020, porque eles viram que a coisa ia pegar, e teve a pandemia. Aí, então, eles pegaram, imagino que tenha tido um número maior até de corredores, de 18 e 19, que estava todo mundo classificado, não teve, ia ficar esquisito se não trouxesse eles. Botou todo mundo para correr em 2021, em Londres, porque deve ter sido a direção de prova também que abriu mais espaço. Porque hoje existe a sensação de que as finais sempre acontecem em uma das 6 majors. Mas, tendo em vista a dificuldade de entrar no Japão por conta de toda essa questão sanitária, talvez eles tenham feito até uma conta, ó, bem, tá cheio, tem mais sênior na Europa do que nos Estados Unidos, América do Sul, Ásia, África, então vamos concentrar aqui. Então, a primeira rodada, que foi em 2021, ainda sob todo aquele aspecto de fazer quarentena, fora, foi em Londres. Para eles não se comprometerem de novo, olha, repete Londres, porque beleza, vai dar tudo certo. Vocês têm algum palpite que a próxima edição desse Mundial possa ser nos Estados Unidos? Alguém ouviu alguma fofoca sobre isso? Eles enviaram, na verdade, acho que setembro de 2020, um e-mail dizendo que quem não conseguisse entrar no país né, não consegue fazer quarentena ou qualquer motivo, que teria a opção de jogar essa vaga para 2023 ou pedir o dinheiro de volta.
Então, eles disseram que a vaga seria de 2023 seria no primeiro trimestre de 2023 na América do Norte. Mas, Opa! daí a gente está falando o quê? Mais perto é Boston, né? É Boston. É Boston. Você também acha isso, Rangel? Então, eu até cheguei a pensar que poderia ser Tóquio, né, o ano que vem, alguma coisa nesse sentido. Eu pensei muito nisso aí. Eu achei que seria até muito, muito oportuno para mim, né, que eu teria já, eu concluiria as minhas 6 maratonas lá. Mas assim, é tão confuso, né, porque a gente está com tempo, tudo certinho para Tóquio, porém está indeciso. Essa pandemia está acabando, mas vamos ver o que dá. Eu acho que provavelmente deve ir sim para os Estados Unidos, seja Nova York ou Chicago, de repente também. Não podemos descartar. Deixa eu fazer uma. Pode ideia falar. Inicial que eles jogaram sobre o campeonato é que cada ano vai ser em uma major diferente. Então, a gente pode ir pontuando, mas não sabe onde vai ser o próximo campeonato. Eles deram essa deixa aí da América do Norte no primeiro trimestre, o que, né, deixa mais perto de Boston, mas aí em 2024 pode ser Tóquio, pode ser Chicago, pode ser Berlim. Então, cada ano, só estão repetindo esse ano de novo Londres, por causa. Então, vamos recapitular algumas coisas aqui, então. Nos eventos presenciais, existem 100 vagas para o primeiro grupo de 40 a 44 anos. Vamos pedir até isso aí. Obrigada, Paradiso. 100 vagas para homens e 100 vagas para as mulheres de 40 a 44. 45 a 49, 85 vagas. 50 a 54, 65 para cada um. 55 a 59, 40 vagas. De 60 a 64, 20 vagas. De 65 a 69, 10 vagas, e assim vai até 80 ou mais. Esses são os eventos presenciais. Como está um pouco complexo, se essa parte virtual vai contar ou não, vamos levar isso em consideração. E existem mais 10 vagas para quem fizer, esses são os virtuais, seriam 5 vagas a partir da primeira faixa etária até uma vaga, e a outra que são as maratonas, que eles chamam de Global Marathon, que a gente, no próprio aplicativo da World Majors Marathon, você pode se inscrever e você pode fazer uma virtualmente ou se inscrever numa outra, né? Isso é possível, desde que você complete os 42 quilômetros sem desligar o seu relógio. Então, são mais 10 vagas aí. Vamos, então, vou primeiro começar pelo Rangel. Se você pudesse sugerir para alguém que tem mais de 40, Rangel, o que você sugeriria para a pessoa fazer como provas para entrar nesse ranking aí? Você diz assim, provas? Que provas eu sugeriria? Provas para ele pontuar bacana, vamos pensar assim. Pontuar bacana seria Barcelona, Valência, a própria Sevilha, são as provas mais rápidas da Europa, tirando Berlim, né? E aqui no Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo é bem complicado para fazer. Se eu não me engano, também acho que Buenos Aires, não sei se está fora, mas acho que tem também Buenos Aires. Então, seriam umas provas assim, boas para fazer, rápidas, né? E que pontuaria bastante também. Você lembra que tem que escolher 2 provas, são as 2 melhores. Você pode fazer agora, quantas você quiser, mas eles vão pegar os melhores tempos das 2 melhores. Em termos de tempo, o cara precisa ir muito bem em 2 provas que não sejam major, para que ele tenha ponto suficiente para ser escolhido, porque a gente sabe que as majors pontuam mais, não é não? Então, as majors, elas não necessariamente pontuam mais em função da colocação, porque você vai muito bem, por exemplo, na Berlim, você pega um Berlim, você faz um tempo maravilhoso, porém, a sua colocação ela não é tão boa quanto Valência. Se você fizer o mesmo tempo de Valência e Berlim, Valência te dá mais ponto, em função da sua colocação. Porque também tenho, eu concordo totalmente com o Rangel, até porque se a pessoa do meu age group, 45 a 49,
faz 2 horas e 50 na maratona, eu vou pontuar a partir do 2:50 dela. Então, todo mundo que fez menos que eu, entre o meu 3:20 e 2:50, eu já tô descendo. É igual trabalho de escola. O coleguinha lá tirou 5. Agora, todo mundo para baixo. Não é por tempo. Entendi. Não é pelo meu tempo. É do tempo da melhor até o meu. E ali vai caindo. Mas é interessante também, se você entrar, velho, no site, você vai verificar, por exemplo, a pontuação da Edna. Eu vou saber aonde foi que ela pontuou. Isso é interessante também para você fazer tipo ter uma visão de qual prova é interessante você fazer. De repente, Farnese, por exemplo, ele fez uma perto de Orlando e pontuou bastante lá, né? Então ela pode também entrar no radar também, entendeu? Ela pode entrar no radar. Então, assim, é interessante você olhar as provas que os primeiros colocados vêm fazendo, os seus concorrentes mais próximos. Você olhando, vai ter ali um parâmetro qual que você escolhe para a próxima temporada ou para, né? Para você pontuar mais aí para entrar no ranking. Então, esse ano, convocados, que vocês sabem, porque tá realmente o site não tem sido muito claro divulgando os nomes deles, mas tirando a Edna, que é o elemento surpresa brasileiro, mas que corre pelos Estados Unidos, nós temos o Rangel, nós temos o Farnese e o Jacques. Com certeza, esses 3. Isso. Não tem mais ninguém Na última atualização que eu vi, acho que tinha mais um, não lembro quem. Aí esse ano, temos a Nancy. A Nancy, que é Major também. Perfeito. Então, é um grupo Major. Com exceção do Rangelzinho aqui, né? O Rangel e o Farnese. Farnese também falta alguma? O Farnese ainda falta alguma coisa. Ele deve, com certeza, a Londres, e ele quer fazer de novo Chicago, porque ele fez em 3 e pouquinho, ele quer fazer menos, e eu acho que ele não fez Boston ainda, não. Entendi. Ele tem Tóquio, ele tem Nova York, então... Tem Conrads, né? Tem só... Para ter as pessoas se interessarem mais, tem uma festa no domingo à noite para as pessoas do campeonato. Aí você é convidado para ir nessa festa. O ano passado foi no hotel, no Park Plaza, e lá eles fazem a premiação das pessoas que foram Six Majors e também do pessoal que foi para o campeonato. Então, sobe ao palco os 3 primeiros de cada faixa etária. É uma coisa... Olha, estou arrepiada. É impressionante. É maravilhoso. Um senhorzinho de 80 anos subiu a escada assim, impressionante. Eu tenho vídeos que eu olho e falo, uau! É interessante você ver, Verinha, que o campeão na faixa etária de 60 anos, ele tem na casa de 2h30. Na faixa etária de 55 a 59, os 3 primeiros colocados, 2h26. 2h26. Impressionante. É tempo de profissional aqui no Brasil. Coisa mais então, assim, linda. você imagina, assim, perto de 60 anos. É claro que tinha um senhor campeão lá da faixa etária de 55 a 59, ele participou das Olimpíadas de Barcelona, né? Então, você encontra muita gente boa. E, realmente, o que a Edna falou, a festa que eles fazem pós-prova é sensacional, vale qualquer esforço, é incrível. Muito bom. Falou em festa, a gente está. Olha, pessoal, queria agradecer vocês dois. Edna, o seu recado aí. Bora treinar, conseguir vaga, ir para o campeonato, representar o Brasil, os Estados Unidos e os Majors Brasil, sempre. A camiseta lá. E que a rainha esteja lá assistindo também. Sim, com a bênção da rainha. O seu recado aí, Rangel. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade aí, estar participando desse canal que é maravilhoso aí, né, elaborado pela dona Verinha. Então, queria colocar a Verinha, nossa lenda, né? Nossa embaixadora. Em todo lugar que ela vai, ela é a queridona de todo mundo.
queria deixar um recado para todo mundo continuar treinando, seja para classificar ou não, mas que continue ali fazendo seus treinamentos, né, com cuidado, toda a segurança possível, e aproveite, façam as provas e tente sim o índice para o Campeonato Mundial, porque é uma oportunidade única e é uma coisa muito legal, é uma festa, não só na prova, e esse ano, assim, a gente vai ter a oportunidade de correr 2 vezes Londres, né, para muita gente que tenta sorteio, a gente foi, assim, agraciado com a classificação, então, assim, facilitou muito para quem quer fazer Londres, isso aí, o meu recado é isso aí, treine bastante e persevere, sempre. Isso. Que é uma cidade linda. É uma das majors mais encantadoras que a gente poderia ter. Realmente é uma cidade maravilhosa. Para depois passear, para se divertir ali na região, não tem igual. Certamente uma boa pedida. Um beijo, Verinha. Obrigada. Obrigada, Edna. Valeu, beijo, Rangel. Rangel. Nos vemos em Londres, hein, Rangel? É isso aí. Tchau. Bom treino para você. Tchau, tchau. Beijo, tchau. Então, pessoal, vocês fiquem ligados que eu já vou dar spoiler do nosso próximo encontro. No próximo encontro, a gente vai falar da rainha das maratonas, Nova York, mas eu não vou dizer quem vai estar aqui com a gente. Um beijo e até lá!